Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Opinião Segura, aqui nos estúdios da B2Move. Lembrando que o nosso podcast recebe o apoio da editora Última Ratio. E hoje, como sempre, a gente sempre tem procurado trazer aqui convidados que possam trazer novidades, falar da sua vida profissional, também pessoal, que possa agregar conhecimento ao nosso público. E hoje eu tenho a honra aqui de receber a primeira médica que a gente recebe aqui no podcast, doutora Ana Carolina Fernandes. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Muito grande, eu não sabia que eu era a primeira médica, então estou mais lisonjeada ainda. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Doutora, aqui a gente... o nosso objetivo é justamente isso, trazer os diversos setores da sociedade, para que possa agregar conhecimento ao nosso público, obviamente perspectivado na nossa linha aqui editorial. E hoje que, como eu falei, temos a honra aqui de ter uma médica que obviamente vai poder acrescentar aqui e agregar muita informação, conteúdo, para que o nosso público possa aprimorar o seu conhecimento, ainda mais numa área em que ela é especialista, doutora? Sim, claro. A nossa especialidade, na verdade, a gente é uma área de atuação, antes o médico precisa ser cirurgião, A gente fala cirurgião geral, que é o cirurgião que aprende cirurgia de forma geral, normalmente abdominal, e aí a gente acaba se especializando numa área hoje que cada vez mais precisa de um estudo aprofundado, que é a obesidade, E as suas doenças metabólicas. Então, cirurgia bariátrica e metabólica vem justamente disso, porque às vezes o paciente não tem uma obesidade tão grande, mas ele é muito metabólico. O que é muito metabólico? É um paciente que tem uma pressão alta, um diabetes, um colesterol alto, ele já tem consequências metabólicas que muitas vezes são relacionadas ao peso, mas não só são relacionadas ao peso. Então, quando a gente trata a obesidade e doenças metabólicas, a gente tenta englobar o paciente como um todo, Porque às vezes o paciente acha que ele tem que ser muito obeso, tem que ter um peso muito grande para ele ser submetido a qualquer tipo de tratamento, não só o tratamento cirúrgico, mas o tratamento clínico também. E a gente sabe que as doenças metabólicas hoje são as doenças que mais matam. Por quê? Porque uma pressão alta, um diabetes, um colesterol alto, ele vai fazer o paciente infartar, ele vai fazer o paciente ter um problema renal, um problema na visão, Ele desencadeia uma série de outras doenças no paciente. Então, doutora, eu até perguntei isso porque às vezes a gente dentro de casa, minha esposa mesmo está um pouquinho acima do peso e às vezes ela, vou fazer uma cirurgia bariátrica e às vezes a gente vê muitas pessoas falando e às vezes assim, a gente percebe até que não é o caminho mais adequado, como a senhora falou, há uma série de questões que precisam ser verificadas para que o paciente seja indicado para uma cirurgia bariátrica, Por exemplo, a pressão alta, e aí na minha ignorância, mas eu pressuponho que aqui são aquelas doenças que obviamente alinhadas com a obesidade ampliam a probabilidade de se asseverar a doença do paciente, Exatamente. Então, mas a gente observa hoje de modo geral assim, todo mundo querendo correr para a cirurgia bariátrica e às vezes assim, a gente percebe que muitos fazem a cirurgia e retornam o peso no efeito sanfona, que eu acho que é até perigoso, doutora? Então, o que a gente tem de literatura médica, De literatura, a observância no consultório, a cirurgia bariátrica hoje para obesidade e doença metabólica é o melhor tratamento disparado em relação ao tratamento clínico. Só que a gente sabe que não é só fazer a cirurgia, o paciente tem que fazer a cirurgia, o paciente tem que seguir as recomendações, porque a obesidade é uma das doenças mais difíceis de ser tratada. Na verdade, ela não é curada, ela é tratada. Assim como uma pessoa magra tem pressão alta, que às vezes ela vai tomar um remédio de pressão para o resto da vida e se ela parar, ela vai ter os picos de pressão, a obesidade é uma doença que ela é crônica, que ela é recidivante, ou seja, se você para o tratamento clínico ou cirúrgico, o paciente pode reganhar peso. Na literatura, dentre os pacientes que são submetidos à cirurgia bariátrica, cerca de 20% reganham peso. Não quer dizer que recuperam o peso total, eles reganham peso. Um reganho mínimo que acontece depois de 2, 3 anos de cirurgia, esse já é esperado. O paciente normalmente ele nunca fica com o menor peso alcançado pós-cirurgia. Normalmente ele fica com um pouquinho a mais.
poucos quilos a mais. Quando ultrapassa isso, quer dizer que o paciente provavelmente está andando pelo caminho errado, porque o que é mais perigoso nisso, na verdade, é o paciente que recebe uma indicação de cirurgia e ele achar que ele só vai fazer a cirurgia e acabou. A cirurgia não é para quem não quer fazer dieta, para quem não quer fazer atividade física, para quem não quer se cuidar. É o contrário, é para pessoas que já tentaram isso e não conseguiram de uma maneira somente clínica, com medicação ou sem medicação, e que precisam da cirurgia. Ou seja, a cirurgia tem que vir junto com a atividade física, com a dieta, com a suplementação vitamínica. Isso é o caminho do sucesso pós-cirurgia. E um acompanhamento que a gente chama de multidisciplinar. O que é multidisciplinar? É o paciente que precisa fazer acompanhamento com mais de uma equipe. Então, normalmente ele tem que fazer um acompanhamento psicológico, um acompanhamento nutricional, endocrinológico, e não perder de vista ali o cirurgião, porque, na verdade, o cirurgião acaba que ele é o maestro, né? Ele que acaba encaminhando o paciente para essa equipe multidisciplinar. E esse tratamento clínico que você falou é complexo mesmo, porque a gente percebe, até no nosso meio mesmo em casa, né? A sua fórmula para perder peso é diferente da sua esposa, no meu caso, né? Eu vejo ali. E inúmeras outras situações, né, que a gente percebe. Por exemplo, a pessoa consegue fazer, por exemplo, uma dieta restritiva de carboidratos, né? Ou ficar um longo período sem se alimentar e perde peso. Já outras pessoas não conseguem até pelo metabolismo, né? Não conseguem ficar muito tempo sem fazer ingestão de alimentos e começa a passar mal. Outras já conseguem, passam 12, 14, 16 horas, né? E a mesma coisa, cada organismo é um organismo e vai reagir de forma diferente, né? E aí eu percebo que o médico que cuida dessas questões, ele tem que ter um conhecimento vasto e, obviamente, um acompanhamento com o paciente para tentar verificar. Obviamente, tem exames laboratoriais que vão definir um pouco e ajudar o médico na definição do melhor tratamento clínico face ao paciente. Sim. Na questão da cirurgia bariátrica, eu creio que talvez também tenha uma certa análise em relação... Não, a gente tem um protocolo muito bem definido pela sociedade. O paciente não pode procurar cirurgia bariátrica assim, ele ganhou peso e apareceu a doença agora. Por exemplo, há 6 meses. Há 6 meses atrás o paciente estava, digamos, normal, né? Não é para esse paciente. Para quem é a cirurgia bariátrica e metabólica? Para pacientes que já estão nessa luta contra a obesidade, contra as doenças. A gente mais ou menos define como 2 anos, mas claro que isso na medicina, a medicina, ela não é matemática, 2 mais 2 não são 4 na nossa área. Então, assim, normalmente é para pacientes que já têm um histórico de luta e sem sucesso, ou seja, ele não conseguiu. E uma coisa que tem que ficar muito clara, e que hoje é o que a gente bate em congressos, que a gente bate muito com o paciente, é que o tratamento cirúrgico, muitas vezes, ele precisa vir associado também do tratamento clínico, porque às vezes o paciente acha que ele vai fazer a cirurgia e ele nunca mais vai precisar, por exemplo, de uma medicação anti-obesidade. Às vezes ele faz a cirurgia e a cirurgia não tem exatamente o efeito que a gente espera. Isso acontece numa parcela pequena dos pacientes operados, mas acontece. E aí ele precisa, às vezes, associar um tratamento clínico mesmo com medicação, mesmo com cirurgia. Isso não é demérito, isso não é erro, não é porque a cirurgia deu errado. É porque cada organismo, como você mesmo disse, responde de maneira diferente ao tratamento tanto cirúrgico quanto clínico. No caso do tratamento cirúrgico, mais de 80% dos pacientes vão responder bem à cirurgia, só que a manutenção desse resultado, esse é o nosso grande desafio. Então hoje, quando os pacientes me veem indo a congressos, me veem estudando, não necessariamente eu estou estudando uma mudança na minha técnica cirúrgica, porque a nossa técnica cirúrgica, ela cada vez mais mostra que a gente está no caminho certo, com algumas pequenas mudanças, alguns tipos de cirurgia diferentes, mas o nosso grande desafio é como fazer com que o paciente mantenha esse resultado a médio e longo prazo, para que ele possa chegar depois de 10, 15, 20 anos de cirurgia e ainda ter um resultado muito bom. Então, o paciente, para receber uma indicação de cirurgia bariátrica, a gente ainda considera muito o IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, que é um cálculo que qualquer um em casa pode fazer.
você pega o seu peso em quilos e divide pela altura 2 vezes. Então, por exemplo, se um paciente tem 100 quilos e 1,50 m, então você pega 100, divide por 1,5, o resultado divide por 1,5 de novo. Quando o paciente possui um IMC acima de 30, ele já tem obesidade. Então, obesidade, que é outra coisa importante, não é o que os meus olhos veem, não é o que eu acho. Fulano é obeso, ciclano é obeso, não. Obesidade ainda a gente usa uma medida matemática que não é completa, mas ainda assim é muito usada, está associada e a gente consegue estudar e associar com as doenças. Então, quando o paciente tem um IMC acima de 30, ele já tem obesidade. De 30 a 35 é obesidade grau 1, ou leve. Não quer dizer que é boa, é só a classificação. De 35 a 40 é obesidade grau 2, ou moderada. E acima de 40 é obesidade grave, que tem outro nome, que é um nome que assusta, que é a obesidade mórbida. Outra coisa que eu sempre falo no consultório, mórbido não é mortal, não quer dizer que o paciente vai morrer amanhã. Hoje a gente tem na medicina grandes avanços, então antigamente o paciente morria com 60 anos infartado, com 50 anos infartado. Hoje a gente tem uma série de medicações que ajudam a tratar essas doenças, pressão alta, infarto e etc. Mas a gente não está preocupado só com a vida do paciente, só com o tempo que ele vai viver, mas sim com a qualidade de vida. Então, quando o paciente recebe o diagnóstico de obesidade grau 3, grave ou mórbida, é aquele paciente que tem um IMC acima de 40 e que este nome foi dado para dizer para o profissional de saúde, para o paciente, para quem está ao redor, olha, vamos tomar uma atitude. A atitude pode ser clínica, pode ser cirúrgica e pode ser clínico-cirúrgica. Uma coisa que é fato é, todo paciente com obesidade grave, com obesidade moderada, o ideal é que ele não fique nessa classificação. A gente tem que tirar o paciente disso. Porque não são só as doenças que a gente preocupa, mas é o bem-estar. É o paciente poder sentar numa cadeira, um paciente passar numa roleta de ônibus, uma mulher cruzar as pernas, agachar para cuidar dos filhos, fazer uma higienização adequada, porque muitas vezes a obesidade não deixa, às vezes a pessoa não consegue ver as partes íntimas de tão obeso, com o abdômen globoso. Então, não são só as doenças. Às vezes você até faz exames no paciente com obesidade mórbida, não encontra doenças muito graves, mas o paciente tem uma limitação. Ele tem uma limitação de respiração, de subir uma escada. Então, uma série de coisas, de dormir bem. O paciente, normalmente, que tem uma obesidade mais grave, ele tem uma doença chamada apneia do sono, a maioria tem, que é aquelas paradas de respiração à noite, que a pessoa acha só que é roncar, é só porque está cansado. Não, é pela obesidade mesmo, é pela dificuldade do ar passar numa circunferência de um pescoço que está acima, que tá cheio de gordura, que tem que atrapalha a passagem do ar. Então, é assim, existe um protocolo, não é assim, eu quero operar. Não é assim, existe um protocolo que a gente sabe que é muito bem definido, então o paciente tem que chegar, a gente tem que analisar e ver se ele se encaixa no protocolo. O paciente também não é obrigado a operar, claro, se ele não quer. Mas o mais importante que eu acho que tem que ficar o paciente ele não pode aceitar e achar que é normal ser portador de obesidade. Porque a médio e longo prazo isso vai ter repercussão. Doutora, nesse grau 3, independente se ele não tenha outras doenças metabólicas, já é indicação? Ou necessariamente ele tem que ter, por exemplo, uma pressão alta? Não. Obesidade grau 3, acima de 40 já é indicativo. Eu nunca vi um paciente com obesidade grau 3 sem ter, porque assim, a gente tem a gordura no fígado, tem a apneia. É um dano colateral sempre, né? Tem o inchaço das pernas, tem a dor na perna. As mulheres, muitas delas apresentam a incontinência urinária. O que é incontinência urinária? O abdômen fica tão pesado que a bexiga da mulher não suporta uma quantidade grande de urina. Então, quando ela enche a bexiga, ela começa, mesmo nos pequenos esforços, no espirro, quando vai pegar algum objeto, a gente fala escapulir urina, né? Então, isso é desconfortabilíssimo, não é uma doença metabólica grave, mas imagina, no dia a dia, a mulher perder urina durante o dia, ou ter que ficar indo no banheiro toda hora para não deixar a bexiga encher. Então, são efeitos que é raríssimo alguém que chega com uma obesidade grande, uma obesidade grave, e não tem nenhuma outra condição associada.
Mas isso que a senhora falou parece ser muito lógico, né? Embora a gente não pare para pensar nisso. Então, por exemplo, até a espessura do pescoço pode vir a comprimir determinadas partes, né? Que vai ocasionar danos, né? E isso é no corpo inteiro, né? Porque Inteiro. você imagina, né? A biologia, né? Deus nos fez muito perfeito, mas obviamente há limites ali, né? Então, quando você está muito acima do peso, é como se você forçasse, comprimisse, né, várias partes do seu Várias corpo, e partes. obviamente isso vai gerar O danos. refluxo, então, a incontinência urinária na mulher, o refluxo aí na mulher e no homem. O que é o refluxo? Você sente voltar. Azia, refluxo, queimação são sintomas muito parecidos da mesma doença. Então, o que acontece? O aumento do abdômen aumenta a pressão abdominal e isso faz com que volte. Então, aquela sensação, não posso comer e dormir, que eu sinto que volta. Eu sinto queimação o dia inteiro. Então, esse é mais uma condição associada que a gente às vezes não dá tanta importância porque não é uma pressão alta, mas o paciente ele pode ter ali uma lesão química no esôfago que pode até no futuro desenvolver um câncer, por exemplo, de tanta lesão química, né? Porque é o ácido do estômago que vai voltando para o esôfago, fazendo com que o paciente fique lesando essa mucosa o tempo inteiro. Então, a obesidade ela tem muitas condições, por isso que eu digo que é uma das doenças mais difíceis de tratamento. E a gente não fala em cura, porque é uma doença que ela é tratável. Mas se o paciente não segue a linha, ele pode realmente recidivar de maneira importante. Aí, doutora, com essa sua fala aqui, me remete a uma questão que a gente não pode, de certa forma, e obviamente aqui aquilo que a gente vai falar aqui é um pouco delicado e a gente tem que ter muito cuidado no que diz, mas a gente não pode romantizar a obesidade. De jeito nenhum. É lógico que aqui a gente tem alguns exemplos de pessoas que às vezes estão acima do peso, e esse acima do peso é interessante perceber que às vezes você olha uma pessoa, você pergunta o peso da pessoa e você fica surpreso, porque a pessoa aparece ser muito mais, né, forte, né, mas com peso muito reduzido. Aí uma pessoa às vezes um pouco mais mignon, pequena, mas tem um peso, porque também tem essa questão, né? E a gente sabe que às vezes pode ser que uma pessoa esteja um pouco acima do peso e tenha, né, embora a senhora falou que não é uma correlação muito lógica, né? Não, que é uma correlação, que há uma correlação lógica entre o peso, né, o excesso de peso e alguns efeitos colaterais, né, no metabolismo, mas a gente percebe que às vezes algumas pessoas que estão muito acima do peso, que às vezes são influenciadores, né, tentam vender uma ideia que estar naquela condição está ok, está muito bem. É lógico que as pessoas precisam ser felizes com aquilo que têm, né? E nada melhor do que você passar para as outras pessoas um bem-estar. Mas há muito perigo também nessas mensagens, né? Essas mensagens são um pouco perigosas no sentido de levar para a população uma ideia errônea do que está acima do peso, né? Romantizando demais. Exatamente. Porque, na verdade, porque a gente está falando, eu acho que quando a gente chega nesse assunto, a gente fala um pouco de extremos, né? Porque foi vendido, e ainda de certa forma é vendido, que a pessoa tem que ser muito magra, né? Os muito magro são os modelos, né? São as roupas. Então, por exemplo, tem lojas de roupas que não produzem acima da G, por exemplo. Eu, por exemplo, não visto G, eu visto mais do que G. Não tenho obesidade, tenho sobrepeso, mas já visto mais que G, eu sou grande. Então, inclusive tem determinadas lojas que não vendem roupas maiores. Por quê? Porque às vezes o foco dela são pessoas muito magras. Então, a gente tem esse modelo de beleza que foi colocado, né, nos últimos anos, por muito tempo. Que tem mudado até um pouco, né? Que tem mudado, mas que isso ainda está na cabeça de muitas pessoas, que tem que ser magro demais. Aí talvez venha essa outra vertente dizendo, não, tudo bem. Mas o tudo bem não precisa ser magro demais. Mas dizer que a obesidade é ok, não pode. Por quê? Porque eu acabei de dizer, a gente tem comprovação científica que a cada quilo de peso que você ganha acima do que é preconizado para o seu organismo, e cada um tem o seu, ele aumenta a chance de você aumentar sua pressão, aumentar seu colesterol. Então,
a obesidade não é só, de novo, não é só o que eu vejo. Eu me sinto bem. Eu atendo pacientes que falam, doutor, eu não tenho problema com a minha imagem. Ótimo. Eu acho excelente. A pessoa realmente não tem que ter problema com a imagem. Agora, a gente tem que avaliar não só a imagem. É porque, para nós, como venda da sociedade, a imagem é o mais importante. E a imagem, ela também é importante. Ela não é o mais importante. Então, quando a imagem não é o mais importante, você abre espaço para você cuidar daquele paciente. Então, por exemplo, eu operei uma modelo plus size. Modelo plus size. Ela chegou no meu consultório e ela falou, doutora, todas essas outras pacientes, eu não tenho problema, eu não estou aqui porque eu quero vestir um número menor. Eu sou modelo plus size e eu não tenho problema com isso. Eu estou aqui para cuidar da minha saúde. Eu falei, excelente, mas a minha paciente que está lá fora, que também tem problema com a aparência, por que ela é menos importante do que você? Porque a aparência também é importante, mas ela não é só importante. Quando a gente vende que a obesidade, ela é boa, você tem que se aceitar do jeito que você é, claro que você tem que se aceitar do jeito que você é. Mas se você tem recursos para melhorar a sua saúde, e isso às vezes está relacionado com a perda de peso, por que não fazer? Porque as pessoas querem viver mais. Então, eu acho que quando a gente trabalha isso, a gente trabalha os extremos e muitas vezes não é o peso considerado ideal que é o bom para a pessoa. Então, às vezes, uma pessoa, supondo, com 90 quilos, está saudável, ela tem às vezes um IMC, não tem um IMC baixinho, mas ela está com os exames ok, ela está bem, e aí tudo bem. Agora, não pode ser uma avaliação só da aparência, tem que ser uma avaliação completa. E aí só um profissional de saúde consegue fazer essa avaliação completa. A gente não opera porque o paciente está incomodado consigo mesmo, não é só por isso. Isso é um dos motivos e é tão importante quanto os outros. Porque você vestir uma roupa, você se sentir bem, você sentar com tranquilidade, você brincar com seu filho é importante sim. Não é à toa, não é só a doença, não é só os pacientes doentes de pressão, de diabetes que, entre aspas, merecem a cirurgia. São todos os pacientes que se enquadram naquilo que a gente já tem como protocolo dentro da medicina. E a senhora já teve a oportunidade de dizer muito não? Pacientes assim querendo fazer a cirurgia e a senhora comprovando que ela não havia necessidade da cirurgia? Então, quando a gente fala que não há necessidade de cirurgia, é porque a gente acredita, porque normalmente o paciente que me procura, ele está acima do peso. Então, normalmente não são pacientes que estão com peso já entra lá normal. Quase no 2/3. Não, eu tenho muitos pacientes que vão na obesidade grau 1, que é normalmente os meus nãos. Por quê? Porque a gente às vezes acredita que naquele paciente com obesidade grau 1, que às vezes ele precisa ou talvez ele responda a um outro tipo de tratamento. Mas se ele não responder, a cirurgia pode ser uma alternativa. Então, na verdade, quando a gente diz não, na maioria das vezes a gente diz não como primeira alternativa para o paciente. Às vezes a gente não acha que ele esgotou as outras alternativas, que ele talvez mereça tentar, ou que talvez ele psicologicamente não esteja preparado, ele tem uma visão errada da cirurgia, né? Então, os nossos não estão muito baseados nisso. E, inclusive na consciência, por exemplo, é uma questão muito importante dentro da obesidade, dentro da cirurgia, a bebida alcoólica. A bebida alcoólica é um dos nossos maiores inimigos. É um dos maiores responsáveis pelo reganho de peso. Então, se eu atendo um paciente com obesidade grave, mórbida, que fala, doutor, eu bebo 20 latas de cerveja sexta, sábado, domingo. Por mais que ele tenha indicação cirúrgica, ele já pode ter uma gordura no fígado, um pré-diabetes, uma pressão alta. Se ele operar e não mudar esse hábito... A tendência, né? A tendência ou ele não perder o suficiente ou reganhar. Então, talvez um não naquele momento é importante para o paciente ele ter consciência que a cirurgia é uma das mudanças que vai acontecer com ele. Mas ele tem que mudar o comportamento. Então, mudando o comportamento, ele pode ter um resultado melhor. Então, esses nãos, igual eu falei, dificilmente eu atendo uma pessoa magra que realmente que não tem obesidade. Raramente, talvez em sobrepeso, que queira saber como é que funciona, porque às vezes, e muitas vezes, o paciente não tem acesso fácil, por exemplo, a um endocrinologista, porque mesmo quando a gente fala de SUS, mesmo quando a gente fala de rede privada, de convênio,
Algumas especialidades têm uma fila longa de espera, então, às vezes, ele consegue chegar mais fácil em mim, que não sou endocrinologista, que sou cirurgiã, e às vezes, naquele momento, é a hora que ele escuta uma análise, a hora que ele é avaliado. O que a gente preconiza hoje? Que todos os profissionais de saúde, independente da especialidade, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, dentista, eles tinham que ter um módulo só de obesidade dentro da faculdade. Ou na sua graduação, ou na sua pós-graduação. Por quê? Porque os pacientes, a obesidade ela é uma doença muito prevalente, a gente tem mais de 50% da população acima do peso, né? A obesidade ela tem números alarmantes no mundo inteiro, então com certeza, qualquer profissional de saúde tem um paciente obeso e é um paciente que a gente chama de inflamado, é um paciente que já tem um grau de inflamação no corpo já dele e que às vezes ele está tentando tratar uma coisa, mas você tem que tratar a obesidade para ter o melhor resultado naquela situação em específico, que às vezes o profissional de saúde, não tem nada a ver, e muitas vezes tem muito a ver. Você precisa tratar a obesidade para depois ter um melhor tratamento da outra situação. E, doutora Ana Carolina, a atuação da senhora se restringe à questão do tratamento cirúrgico ou essa parte, por exemplo, a senhora disse o não para o paciente, aí ele vai para um tratamento clínico. A senhora tem participação nesse tratamento clínico ou a participação da senhora mesmo é só nessa parte ou nas clínicas que a senhora atende, eu vi que a senhora atende várias clínicas, né? Existe uma equipe de apoio para esse paciente? Isso, existe. Então, assim, o tratamento o meu foco é mais o cirúrgico. Então, normalmente eu fico com o paciente cirúrgico. Até porque a gente não consegue abarcar todo mundo, né? A cirurgia bariátrica é uma cirurgia muito realizada, então é uma das cirurgias mais feitas. A agenda da senhora é bem... Então, às vezes, eu não consigo abarcar esse paciente que ainda não tem indicação cirúrgica naquele momento, por algum motivo. Então, normalmente, eu encaminho, normalmente, para o endocrinologista, mas eu sempre falo para o paciente, quiser ficar vindo em mim a cada 6 meses para a gente reavaliar, porque às vezes o paciente precisa de um norte ali, né? E aí, normalmente, eu mando para a equipe multidisciplinar, que é o nutricionista, o psicólogo e o endocrinologista. É claro que, às vezes, eu mesmo passo alguma medicação clínica, mas não é o meu foco. Agora, eu achei interessante a fala da senhora, ainda mais levando em consideração, por exemplo, a questão do psiquiatra ou do psicólogo, né? A gente percebe que, como uma grande parte da população está acima do peso e obesa, obviamente, dentro dos consultórios, até na psicanálise também, na psicologia, na psiquiatria, vários pacientes que chegam e que saltam aos olhos. Quando eu falo saltam aos olhos é porque não precisa nem fazer nenhum exame para você perceber que a pessoa está acima do peso e que a gente sabe que o efeito de estar acima do peso não é só físico, não é uma só compressão, como a senhora falou, em algumas partes, alguns órgãos, algumas partes do corpo. Há também uma pressão no psicológico da pessoa, porque a maioria das pessoas não se sentem bem. Lógico, por exemplo, você vai se levantar, você vai abaixar, você vai vestir uma roupa, você vai comprar uma roupa, você vai pegar um voo, você vai sentar numa cadeira, você cai, tem o olhar também discriminatório Sim. de algumas pessoas, tudo isso afeta o psicológico, né? Então, essa fala da senhora é muito interessante no sentido de que todos os profissionais da saúde precisam ter um conhecimento mediando nesses aspectos, até para fazer um encaminhamento adequado, né? No psicólogo, psiquiatra ali já percebe que há, né, verifica que, né, a pessoa já está num grau ali, pelo menos visualmente, né, bem acima do peso, para fazer uma indicação. Porque não vai adiantar também fazer um tratamento psicológico, um tratamento com remédio pela parte do psiquiatra, se o problema está posto ali na obesidade, né? Exatamente. Na extrema obesidade, né? Então, eu vou aproveitar esse gancho para falar outra coisa, porque eu escuto muito até de colegas profissionais de saúde que não lidam diretamente com a obesidade, de achar que o problema do paciente é estritamente psicológico, que ele tem obesidade porque é um problema psicológico. Isso é um dos maiores erros que a gente pode cometer e é uma injustiça com o paciente. As alterações psicológicas, elas estão muito associadas ao peso, mas elas não são sozinhas a causa disso. Haja vista pessoas que realmente
tem alguns já diagnosticado problema psicológico, psiquiátrico e que não é obeso, ao contrário, é magro. Então, a gente percebe, tem pessoas que estão com depressão, que por conta da depressão engordam muito e outras emagrecem muito, né? Então, cada caso é um caso. Exatamente, não é uma relação direta. As alterações psicológicas advindas da obesidade, inclusive, tem algumas delas que têm explicação biológica. De sinapse, desequilíbrio químico, né? Desequilíbrio químico. É fácil fazer esse diagnóstico? Não. Por isso que hoje, como sociedade, a gente se preocupa muito ainda, a gente tem o estudo do que origina, a gente não tem essa resposta, a gente diz que a obesidade ela é multifatorial, ou seja, ela tem vários fatores associados como causa, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes. Então, o nosso foco é quando a pessoa já está obesidade, o nosso foco é o tratamento. Enquanto a gente tenta estudar e explicar a causa para a gente mexer na causa. Mas uma vez que o paciente já tem obesidade, às vezes a gente já tem que intervir naquele momento para que o paciente não chegue a um peso muito pior. Então, a parte psicológica ela é extremamente importante, ela tem que ser tratada sempre, porque às vezes o próprio paciente, aí eu vou levar de novo para a minha área, não só para a obesidade, mas o paciente que é submetido à cirurgia, muitas vezes ele chega para mim e fala, doutor, meu casamento está ruim, ou eu estou em depressão, eu quero fazer cirurgia porque eu quero melhorar isso. Aí a primeira coisa que eu digo é, a cirurgia pode ajudar a melhorar isso, mas a causa não é só a obesidade. Então, às vezes o seu problema em casa é um problema que a obesidade piora, que no casamento piora, mas não é só aquilo, porque eu inclusive tenho um outro exemplo que me marcou bastante, que é um paciente que ele ficou tanto no meu pé, doutor, eu tenho que operar porque eu preciso arrumar um emprego, isso foi antes da pandemia, porque com obesidade ninguém me contrata. Ele operou, ficou magro e infelizmente por um tempo continuou sem emprego, ou seja, eu não estou dizendo que a obesidade não atrapalha uma contratação, porque a gente sabe que atrapalha, sim, mas não é só isso. Então, a psicologia, o acompanhamento psicológico, ele é muito importante para o paciente entender o contexto dele, inclusive depois que ele emagrece. Porque antes a sociedade aponta o gordinho e depois o operado. É como se ele, eu optei pela cirurgia, você é um fracassado porque optou pela cirurgia. Porque você não tentou direito. Isso aí é o pior pensamento, é a pior frase que você pode dizer para uma pessoa que está ali no processo ou que já operou. É como se ela fosse fraca e por isso ela foi submetida à cirurgia. Tem muitos blogueiros que inclusive fazem a propaganda, eu emagreci sem cirurgia. Por que essa pessoa que emagreceu sem cirurgia ela é melhor que uma pessoa que emagreceu com cirurgia? Não é assim que a gente compara. Não estou dizendo que não há indicações duvidosas da cirurgia, longe de mim dizer isso, mas quando você rotula o paciente, o que operou ele é um fracassado, e o que conseguiu sem, ele é o mais forte, ele é o melhor. Não, porque a gente não fala isso, por exemplo, para o câncer. Né? O câncer é muito difícil você conseguir um tratamento só com dieta para curar o câncer. Então, ninguém tem essa visão do câncer. Quando o paciente fala, eu fiz uma químio, eu fiz uma cirurgia, ok, para a sociedade. Mas quando o paciente obeso fala, eu fiz uma cirurgia, né? Mas para o câncer, não. Para o câncer, ok. Então, essa mentalidade a gente tem que mudar. E a gente tem que mudar no paciente. Porque, às vezes, ele mesmo se sente assim. O paciente esconde, às vezes, que fez a cirurgia, ou ele demora muito para aceitar que talvez aquele seja realmente o melhor tratamento para ele, porque nosso índice de complicação é muito pequeno, nosso índice de complicação hoje ele é menor do que uma cesárea, por exemplo, que é uma das cirurgias mais feitas também, no Brasil, por exemplo. Então, a parte psicológica ela é importantíssima, antes, durante e depois. Então, a gente pode dizer, né, que é quase que obrigatório ou é obrigatório também o paciente que vai se submeter a uma cirurgia bariátrica que também tem um acompanhamento com psicólogo? Então, a nossa sociedade, ela preconiza que o paciente tenha o que a gente chama de laudo. Mas eu gosto de desmistificar essa palavra laudo, porque dá a impressão que você só vai ali pegar um papel assinado do profissional. Um pré-cirúrgico, né? Um pré-cirúrgico, não deixa de ser. Mas o paciente tem que entender, então, para que serve a parte psicológica nesse caso. O psicólogo ele vai avaliar o que o paciente entende, vai tentar explicar o que a cirurgia vai avaliar para ver se ele está preparado naquele momento para a cirurgia. Antigamente, por exemplo, existiam até umas contraindicações
Vou dar um exemplo extremo. O paciente já tentou suicídio, ele não pode operar. Não, antes tinha isso. Hoje não. Ele não pode operar se estiver em crise naquele momento. Mas ele pode operar sim. Mas aí eu preciso que ele seja preparado e a gente precisa fazer isso no melhor momento. E não é qualquer psicólogo, né? Eu creio que talvez não seja mais adequado qualquer psicólogo, né? Que tem um conhecimento Exatamente. um pouco mais aproximado, né, do universo dessas cirurgias, né? A maioria dos psicólogos que trabalham com obesidade, eles já vão para essa linha. Normalmente o psicólogo tem uma formação geral, ele pode fazer cursos, né? Faz uma especialização. Uma especialização, mas aí eles mesmo vão para essa área. Então, normalmente, a maioria dos psicólogos que trabalham com isso, eles já são referenciados nessa parte. Dificilmente você vai ver um psicólogo geral querer dar um laudo ou preparar um paciente para a cirurgia. Doutora Carolina, eu acho que vou chamar de Carol, pode ser? Pode. Carol, que é mais conhecida como Carol, né? Carol, a senhora falou em blogueiros, né? A senhora, né? Você, vou falar você. Você é só novinha. Deixar uma entrevista um pouco mais intimista. Carol, e a gente vê nas redes sociais, assim, lógico que hoje as redes sociais, elas tem um efeito maléfico, mas também tem alguns efeitos benéficos, que é o fato de você se inspirar em pessoas, né? E hoje a gente passa ali no Instagram, né? Às vezes a gente fica até impressionado com alguns casos, não só de mulheres, mas também de homens, né? Sim. No antes e o depois, e hoje a pessoa consegue fazer evolução filmando, né? O antes, né? E aí depois põe aquilo num vídeo curto de 1 minuto, acelerando, obviamente, né? Às vezes... E aí vem o efeito, né, o dano colateral, né, que às vezes se parece muito simples, né, mas a pessoa pega um tratamento de anos ali, né, e faz em 1 minuto, e aí você, ou numa foto, o antes e o depois. E hoje a gente percebe não só a questão da alimentação, a gente vê que há uma especialização dos psicólogos, né, dos nutricionistas. Hoje há como você chegar, não só aquela pessoa que tem muitas posses, né? Mas se a pessoa tiver ali um mínimo de recursos, ele consegue fazer um tratamento, né? Hoje existem diversos alimentos, diversos tratamentos que propiciam e às vezes você sai de um gordo, de fato, né? De um corpo, né? Pessoa obesa, e ela consegue, através de muita força de vontade, porque tem que querer, né? E evoluir, inclusive, passando a ter um corpo escultural mesmo, né? Lógico que isso é inspirador, a gente olha ali, né? Promove, e aí eu falo do aspecto positivo, né? Da pessoa se inspirar, falar, cara, é possível fazer, porque ela fez, eu também posso fazer. Agora, por outro lado, também a gente vê essa extrema exposição de corpos perfeitos, né? E hoje a gente até acompanha alguns artistas, né? E aí e aí tem uma onda às vezes que elas falam, a gente vai postar agora sem maquiagem no dia a dia normal. E aí você vê de fato como a pessoa é. Aí você olha e fala, cara, parece ser uma pessoa normal como eu. Então, assim, há um lado positivo de inspiração, mas também há um lado perverso nas redes sociais, né? E aí a gente vai também para a parte psicológica, né? De como isso afeta as pessoas, né? Sim, com certeza. Eu acho que, e eu falo muito também para os meus pacientes, que é importante, assim, a rede social é muito importante, eu acho, hoje, porque ela também é fonte de informação. Então, o que a gente está fazendo aqui é informação, né? E com qualidade, então, aí é muito rico isso. Então, as redes sociais, ela tem um poder da informação, mas infelizmente ela tem a informação correta, a informação incorreta, ela tem o que ela estimula de perigoso, que é isso, né? O real versus o que aparece, né? A fake news, né? No caso, o que é fake. Então, eu acho que o paciente ele tem que saber filtrar. Não só o paciente, a pessoa como um todo. Ela tem que saber filtrar. Ela não pode olhar uma pessoa, e eu também cito isso como exemplo, porque eu recebo... o meu maior indicativo de pacientes é um paciente que indica outro. Não é necessariamente propaganda. A minha propaganda é mais... a famosa boca a boca. Exatamente. E aí o paciente chega, doutora, eu tô aqui porque a senhora operou a fulana de tal, eu quero ficar igual a ela. Aí eu falo,
não sei se você vai ficar igual a ela, primeiro que você é diferente dela. Mas a gente tem que saber o que a gente pode colher disso. Então, a rede social é a mesma coisa. Então, é importante o paciente ver a rede social, ter contato com o errado, com o certo, mas o mais importante é ele saber qual fonte ele vai investir, qual fonte ele vai certificar a informação. Então, por exemplo, no nosso caso, que é a medicina, né, que é a cirurgia, nós temos um site, nós temos uma sociedade especializada, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Inclusive, a senhora é bem atuante, né? Hoje eu faço parte da diretoria, eu sou membro da diretora, eu faço parte da chapa atual, já fui aqui representante, sou ex-presidente do capítulo de Brasília. Então, para você fazer parte, por exemplo, dessa sociedade, para um profissional de saúde fazer parte dessa sociedade, ele tem que comprovar um monte de coisa. Então, ele tem que comprovar centenas de cirurgias, ele tem um protocolo. Então, parte do pressuposto que aquele profissional que está vinculado àquela rede, né, aquela sociedade médica, ele foi passado por um crivo, né? Como se fosse um selo de qualidade, né? Isso é bom para o nosso público, né? Saber, né, que você está credenciado a uma sociedade. Associado mesmo. Associado, né? A uma sociedade. Isso significa que você teve que preencher uma série de pré-requisitos, né, para entrar naquele grupo de profissionais, né? Exatamente. E isso é importante por quê? Porque aí você vai ter aquele, né, blogueiro que vai dar informação, que ele não trata isso necessariamente, que ele não tem vivência disso, mas ele vem na rede social, às vezes até profissional de saúde mesmo, médico, dizendo, não, que a gente escuta muito, a cirurgia bariátrica é para os fracos, eu faço isso para você, nananã. Então, tem como você ir atrás desse profissional. E esse antes e depois, ele é bom e ele é ruim, né? Ele é bom para mim, né? Quando a gente fala da cirurgia, dos efeitos bons, ele às vezes é ruim, porque o paciente às vezes se espelha naquilo, né? Justamente naquilo, ele coloca como meta aquilo, mas o mais importante é você saber filtrar o que você tem. Isso em tudo, né? Não é só na medicina, tudo que você vê na rede social, a felicidade, a riqueza, você tem que saber filtrar, porque senão você enlouquece, na verdade, né? A gente hoje usa a rede social, não tem jeito. Sem a rede social, você não existe. Mas o mais importante é você saber filtrar. E aí a gente precisa dessa informação. E tem muita informação de qualidade. E Carol, e aí é que eu vou falar, assim, de uma forma, como é que eu posso dizer? Que o pensamento talvez seja do público, do pessoal lá de casa, né? Mas a minha percepção é que, por exemplo, eu não me lembro, né? E aí a senhora me corrija se eu estiver errado, mas eu não me lembro de ouvir casos assim, ou de ouvir noticiários de pessoas que morreram em decorrência ou na mesa de cirurgia, de uma cirurgia bariátrica, como a gente ouve de pessoas fazendo tratamentos estéticos. É muito comum, né, nos noticiários a gente receber essas notícias de pessoas, às vezes profissionais até bem reconhecidos, né, fazendo tratamento estético, que morrem na mesa de cirurgia. Já essa notícia de paciente que morreu porque estava fazendo uma cirurgia bariátrica, a gente não ouve com frequência. Não sei se é porque talvez isso não dê notícia. Não, dá notícia. Tá. Mas, pronto, isso aqui, mas é uma percepção minha, como leigo. Eu não sei se, não, se de fato verdade. Isso é... E olha como é que parece assim, ser contraditório, né? Uma cirurgia que você vai fazer, né, uma intervenção que, no nosso olhar de leigo, ela é bem, né, complexa. E às vezes um tratamento que a pessoa vai fazer ali e tal, às vezes não é nem no hospital, mas numa clínica, e redunda numa situação como essa. Na verdade, você já fez a pergunta e já me deu todas as respostas, eu só vou encaixar. Então, o que acontece? A cirurgia bariátrica não é você não sai da sua residência, você não sai da sua faculdade sabendo fazer cirurgia bariátrica. É um caminho longo. Inclusive, para entrar na sociedade, você tem que comprovar números de cirurgias e etc. Inclusive para você fazer parte, para você ser titular da sociedade. Então, ou seja, os médicos que fazem a cirurgia bariátrica hoje, a grande maioria deles tem treinamento.
Quando a cirurgia bariátrica começou, que tem mais de 50 anos, o índice de complicação era maior, o tempo de cirurgia era maior. Então, às vezes, durava 3, 4, 5 horas, era cirurgia aberta, aquela cirurgia com corte no meio da barriga. Então, hoje, e graças a Deus, desde que eu estou na cirurgia bariátrica há 17 anos, e há 17 anos a gente faz praticamente a mesma cirurgia, a gente faz por vídeo, laparoscopia, inclusive uma das vantagens que a gente tem aqui em Brasília é que o SUS, ele faz a cirurgia por vídeo, laparoscopia, que são os pequenos furos na parede, os pequenos cortes na parede, e a nossa cirurgia ela dura de 1 hora a 1 hora e meia. Então o que você fez então? Normalmente os profissionais que realizam a cirurgia são profissionais treinados, com expertise, são profissionais que fazem a cirurgia no mesmo tempo, então você diminui a chance de sangramento, de trombose, de maior tempo de internação. E a gente chegou numa evolução, inclusive, de material cirúrgico que é muito bom. Então, o nosso índice de complicação é o que eu falei ali atrás. Ele é menor do que uma cesárea. A cirurgia estética, principalmente a cirurgia plástica, é uma cirurgia que a gente chama de mais mórbida. Apesar de ser muito procurado, porque estética, não vou nem entrar no mérito, todo mundo quer um corpo perfeito, né? Então, a cirurgia estética é uma cirurgia que, mesmo nas mãos de profissionais treinados, ela tem maior chance, por exemplo, de sangramento, de perfuração, em relação à minha cirurgia, que é a cirurgia bariátrica. Isso é incontestável. Então, na mídia aparecer complicações relacionadas à cirurgia bariátrica é pequeno, graças a Deus. E particularmente falando, eu não trabalharia numa área que tivesse um alto índice de complicação jamais, não é do meu perfil. O meu perfil é bem, assim, tem que estar tudo certinho. Eu lembro de um professor de história que ele falava assim, indústrias fordianas, tem que ser assim, tudo igualzinho, né? A gente faz o mesmo padrão. Então, essa comparação é justamente essa. Então, hoje a gente tem uma cirurgia de altíssima complexidade e que não pode ser feita em uma clínica. Ela tem que ser feita no hospital que tenha recurso, que tenha UTI, se o paciente precisar. Hoje a gente manda menos de 5% dos pacientes para UTI no pós-cirúrgico. Hoje a gente dá alta com 24 horas, com 24 a 36 horas de cirurgia. Cirurgia estando bem, o paciente recuperou bem ali nas primeiras 24 horas, ele tem chance de receber alta com 36 horas de cirurgia. Ele faz uma cirurgia numa segunda de manhã, na terça-noite ele está dormindo em casa. Então, a cirurgia bariátrica ela tem que ser feita em um hospital que tenha tudo, que tenha banco de sangue, que tenha UTI, de preferência com profissionais qualificados. Então é isso. Quando você vê complicações na cirurgia bariátrica, normalmente você pode procurar que foi feita em hospitais não adequados, por equipe não muito treinada. Então pode procurar. Claro que, igual eu falei, a gente é gente, né? A gente é humano. Então pode acontecer algum problema mesmo na mão do melhor profissional do Brasil? Pode. Corpo humano é corpo humano. Mas isso diminuiu muito. A cirurgia estética, eu acho que ela tem... Eu estou comparando as duas porque foi o exemplo que você deu. Ela é uma cirurgia um pouco mais complexa do ponto de vista de complicação. Ela é mais simples, mas ela tem um maior índice de complicação. E no caso dos procedimentos mais superficiais, né, faciais, eu acho que você até pensou nisso, pessoa que faz aplicação, é outro detalhe. Normalmente... são pessoas profissionais não treinados exatamente para aquilo, porque hoje se você formar em medicina, você pode começar a fazer medicina estética, clínico preenchimento, geral, né? Um clínico, assim, você sai da faculdade e já pode fazer. Então também o maior índice de complicações quando a gente procura são profissionais que não têm o treinamento mesmo adequado. Na mão de profissionais extremamente habilidosos, extremamente treinados, esse índice diminui muito, mas é uma cirurgia que faz em clínica, então, entre aspas, é mais fácil, né, você oferecer isso para a sociedade, né? Carol, e aí entrando para a parte técnica, mas que eu gostaria que a senhora explicasse de forma resumida, para que o público que esteja lá em casa, que tenha se identificado, né, e que verifique que é um paciente propício a fazer uma cirurgia como essa. Só para explicar, é uma técnica só, existem várias técnicas, você tem porque eu já li alguma coisa sobre isso, né, e em tese seria a redução do estômago, quando você faz a cirurgia bariátrica, ou existem várias técnicas? E a pergunta aqui é como leigo mesmo, viu? Que Sim. Eu acho que a maioria dos nossos ouvintes também tem não conhecem muito de como é detalhada essa cirurgia. Né? Então,
Vou começar pela via de acesso, né? A via de acesso normalmente é a mesma, que é por laparoscopia, são os furos. Então, qualquer técnica que você for utilizar lá dentro, ela pode ser começada pela videolaparoscopia, que são Nenhuma precisa cortar, então. Em princípio, não. Os lugares hoje que fazem a cirurgia aberta, normalmente são alguns estados de SUS, que normalmente não tem a verba para fazer, porque a videolaparoscopia ela tem um custo maior de material, e aí acaba que em algumas regiões do Brasil, em alguns sistemas públicos... E o risco diminui também, né, consideravelmente. Não é consideravelmente, não, o risco diminui, mas não é consideravelmente não. A segurança da cirurgia, ela tanto aberta quanto videolaparoscópica, ela é muito parecida. As vantagens da laparoscopia é a recuperação mais rápida, é o corte menor, é menos incidência de hérnia, né? Porque aí você tem que imaginar que a pressão ainda está grande, então você fecha, aí pode abrir lá dentro, mas não é uma complicação gravíssima, não. Mas é mais o conforto do paciente, menos tempo de cirurgia e etc. Mas assim, não tem problema quem está aí esperando a sua cirurgia, principalmente no SUS, aberta, não precisa ter medo, ela é segura, pode ir com profissionais capacitados, pode ir sem medo. A gente fala redução de estômago, mas na verdade a gente não... Porque a impressão de redução é que você tem um negócio grande e você faz assim, né? Na verdade, no Brasil são feitas principalmente os 2 tipos de cirurgia, 2 tipos de técnicas cirúrgicas. Existem alguns, mas a maioria dos pacientes, e que é a mais conhecida, que é regulamentada pelo CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, são 2. Você tem a cirurgia que mexe só no estômago, e tem a cirurgia que mexe no estômago e no intestino. A que mexe no estômago, ela é chamada de sleeve, ou gastrectomia vertical. O que é isso? Você tem o estômago, você tira 80% do estômago e tira fora do corpo. Então, ao invés de você ter um estômago grande, você vai ter um tubo gástrico. Você vai ter um tubinho. O nosso estômago, ele é mais ou menos assim. Então, um feijão. Vai virar um pepino. Isso. Assim, isso. E aí, essa parte que a gente retira, então a gente retira, vai para a biópsia. É o que eu falo com o paciente. Vai para o lixo. Você vai fazer a biópsia daquilo, na maioria das vezes não vai dar nada, e o paciente é uma cirurgia irreversível, né? Vou dar um exemplo aqui, não sei se pode, a Jojo Todinho fez essa cirurgia. Ela fez o sleeve gástrico, que é o que é o artista, o último que fez aí cirurgia bariátrica. E tem a outra cirurgia, que também é mais ou menos 50% no Brasil, 50% dos pacientes fazem sleeve e 50% fazem o bypass. O que é o bypass? Você vai mexer então no estômago e no intestino. Então você tem um estômago grande, você vai separar uma parte do estômago, que é mais ou menos 10% do estômago. A outra parte continua lá, você não tira fora. Mas aí então você imagina uma mangueira que você pega aqui, você anda um pouco e sobe ela lá para cima, ou seja, você vai bypassar. É um bypass, você vai bypassar um pedaço. Então, o alimento, ele não vai passar por todo o seu trato gastrointestinal. Ele vai cair primeiro naquele estômago que eu separei pequenininho e eu desconectei esse estômago do restante do estômago. E eu peguei o intestino mais embaixo e trouxe ele para cá. E aí, esse outro pedaço do intestino aqui, o alimento também não passa por ele está funcionante. E é reversível. E ela é 100% reversível. Okay. Ser reversível, não ser reversível, isso faz parte da nossa escolha? Não. Mas eu gosto de deixar bem claro para o paciente o que é reversível e o que não é reversível. A chance da gente precisar reverter uma cirurgia bariátrica, ela é mínima. O meu grupo tem de histórico, se eu não me engano, 3 reversões só, que foram necessárias por uma série de motivos. Mas normalmente quando o paciente faz a cirurgia bariátrica, ele provavelmente não vai precisar reverter nada. Mas é uma escolha? Não, aí esses casos foram pacientes muito desnutridos. Não, eu digo assim, entre um método e o outro, é uma escolha do paciente ou tem a ver com o histórico clínico Tem que haver com o histórico clínico. É uma escolha, pode ser uma escolha do paciente, mas ele tem que ser orientado pelo cirurgião. Então, por exemplo, paciente com refluxo muito grave, o ideal é que ele não faça o tubo gástrico, porque a pressão ali é maior. Então, mesmo emagrecendo, ele pode continuar tendo refluxo, por exemplo.
Pacientes com diabetes grave, o melhor seja o bypass. O bypass, ele costuma ser um pouco mais metabólico que a gastrectomia vertical, que é o sleeve. Então, você tem que analisar a anatomia e a fisiologia do paciente para fazer essa decisão. Não é assim, não é uma bandeja que o paciente vai lá e escolhe. Entendi. E quando eu tiro parte do meu estômago, existe algum dano colateral que pode advir de uma outra doença que eu tenha? Não. Não. Não há qualquer uma... Não. Tanto que, por exemplo, no câncer de estômago, às vezes você precisa tirar o estômago todo e alguns tipos de câncer o paciente fica curado. Seria imaginar, e aí uma pergunta muito leiga, né? Eu tenho um carro que tem um tanque de 55 litros, cabe 55 litros de gasolina. Aí eu vou lá e troco o tanque para gastar menos e ponho lá um de 30. Ele vai funcionar do mesmo jeito, só tem que abastecer mais. Entendi. Então, e essa, por exemplo, essa sensação de saciedade, ela também tem do preenchimento que é menor, biológico e natural, exatamente, né? Exatamente. O mais fantástico e o mais desafiador da cirurgia acreditava-se em algum momento que era o estômago menor que dava todo o resultado da cirurgia. E esse desvio de intestino. Hoje sabe-se que é uma complexidade tão grande, isso ajuda, mas não é só, porque se fosse só, um paciente não reganharia peso de jeito nenhum pós a cirurgia, porque o estômago não aumenta de tamanho. Então, o paciente fala, eu reganhei peso, com certeza meu estômago aumentou de tamanho. Não foi. O aumento é muito irrisório para causar recidiva de peso. Então, sabe-se que é um mecanismo tão complexo e tão estudado. E daí vem os hormônios, aí vem as injeções, as famosas canetinhas de emagrecimento. São hormônios que a gente tem esses hormônios. Ele veio de uma descoberta dos nossos hormônios naturais. E aí a indústria farmacêutica tenta imitar esse hormônio e colocar numa caneta. Só que a gente também sabe que é um conjunto de hormônios, é uma orquestra. Então, enquanto a indústria farmacêutica separa 1, 2, 3 hormônios, a gente tem no nosso corpo hormônios que a gente nem descobriu ainda. E é um equilíbrio deles que faz com que as pessoas que não têm tendência à obesidade permaneçam. Então, esse é um grande desafio. Por que fulano come muito e é biologicamente mais magro e o outro é obeso, tem essa tendência à obesidade, que a obesidade você vê às vezes na infância, né? A pessoa já manifesta obesidade desde a infância. Então, o tamanho do estômago ele é importante, mas não é só. Mas no caso do tanque, por que tem a recidiva? Por exemplo, se no tanque você, ao invés de colocar gasolina, botar cerveja o tempo inteiro, vai dar ruim. Então, você tem que aproveitar o seu tanque menor e aproveitar a saciedade dele para ajudar a mudar seu comportamento, não ficar enchendo ele toda hora. Carol, olha a questão aqui. Eu estava aqui pensando, né? E aí, senhora me desculpe se a pergunta vai ser idiota, né? Mas aí a primeira pergunta a tendência do estômago do ser humano tem diminuído século a século? Aí vem uma outra questão. Vamos supor, a gente sabe que o ser humano, ele lá nos primórdios, ele tinha que se alimentar muito porque ele não sabia quando ele ia encontrar comida novamente. Obviamente, a gente perspectiva que talvez o estômago naquela época seria um pouco maior. Minha primeira pergunta. Aí a gente falou aqui do tanque de combustível, né? Então, levando em consideração que, por exemplo, antigamente não se tinha um tanque um posto de gasolina em cada esquina, eu tinha que ter um automóvel com 100 litros de combustível. Hoje, como já tem em cada esquina, eu posso diminuir, isso não vai provocar nenhum dano no organismo, de modo geral, né? E aí, assim, por isso que eu fiz a pergunta, se tem estudos no sentido de comprovar que a evolução do homem fez o seu estômago diminuir. Ou não diminuiu porque, obviamente, você sempre está alimentando ele, então não faz sentido. Essa resposta eu não tenho. Se tem algum trabalho que fala do tamanho do estômago, vou ter que pesquisar. A gente acha que sabe tudo, mas eu acho, mas eu acho que não tem. A tendência não, porque a tendência é ter muito mais alimentos. Então, a minha primeira resposta seria não. Ele não alterou o tamanho
por conta disso. Talvez em milênios, talvez, mas assim, quando eu penso em séculos, eu imagino que não. Mas, de novo, falando do tamanho, né? Quando você fala do tamanho, se você abastece com um bom combustível um tanque pequeno e você faz o cálculo do seu gasto, né? Então, assim, para onde você não vai toda hora abastecer em qualquer posto. Você vai ter que ter muito mais cuidado. Aí que é o pós-operatório. Exatamente. Agora, se você abastece várias vezes com um combustível ruim, né? Se você come toda hora, mas come um docinho toda hora, um biscoitinho toda hora, bebidas gaseificadas e alcoólicas, cerveja, refrigerante, vai fundir. E é como se, olha, eu reduzir meu estômago, eu não vou ter dano nenhum, não vou ter dano colateral no meu dia a dia. Só que eu vou ter que ter um pouco mais de cuidado. Então, e aí, assim, a minha pergunta é leiga, porque a gente ouve de algumas pessoas que a pessoa fez cirurgia, vai ter que, pelo resto da vida, tomar uma medicação ou às vezes tomar algum complexo vitamínico. Tem mesmo. Seria mais ou menos isso, né? O aditivo que se tem que colocar nessa gasolina. O que acontece? Eu explico muito isso. Por exemplo, eu não sou operada, mas eu tomo vitamina todos os dias. Eu tenho mais de 40 anos. Então, a nossa alimentação hoje ela é uma alimentação que ela não é orgânica, né? Quem dá conta de comprar só orgânico, né? Quem dá conta de chegar e comprar só orgânico? E outra coisa, o orgânico sem agrotóxico, sem alguns agrotóxicos, ele degrada mais fácil, né? Então, você teria que ir várias vezes ao supermercado, comprar orgânico. Então, assim, a nossa alimentação, acho que da grande maioria da população, não é de orgânicos. São alimentos que são pobres em vitaminas. Então, quando é criança, o pediatra passa vitamina e ninguém acha ruim. Quando você é idoso, quando você começa a ir no geriatra, ele passa vitamina. Hoje, vitamina D, se você vai em qualquer profissional de saúde, você não sai de lá sem uma prescrição de vitamina D, sendo obeso, magro, novo, velho. A cirurgia bariátrica, ela precisa do suplemento vitamínico por 2 motivos. Uma é a alteração da absorção, que pode acontecer em algumas cirurgias, e a outra pelo consumo. Ou seja, você vai consumir menos. Então, se você consome menos, você vai ingerir menos vitamina. Qual é a vantagem do suplemento? Que a gente nem fala medicação, a gente fala suplemento para não dar um ar de medicação, estou tratando uma doença. Não, é uma suplementação que a criança pequenininha faz quando você vai no pediatra, por um certo tempo o pediatra passa vitamina, que depois na idade adulta, na mulher quando engravida, ela também toma vitamina, na cirurgia bariátrica também. Qual seria então qual é que é a diferença? A diferença é que na cirurgia bariátrica você vai ter aquela cirurgia para sempre ali. Então você vai ter que fazer uma suplementação regular, para sempre. E se eu reganhar peso, doutora? Também. Porque você reganhou peso não foi pelo excesso de vitamina, provavelmente. Foi pelo excesso de alimentação. Foi por um distúrbio ali de comportamento, não importa. Então, a suplementação, tá? A gente também bate muito nessa tecla. Não é medicação, tá tratando doença nenhuma. A gente está suplementando. O que provavelmente, pela alimentação regular, seu almoço, sua janta, seu café, você não vai conseguir tudo que você precisa de vitamina. Você teria que aumentar esse aporte, aumentar essa quantidade. Então, justamente para não precisar aumentar a quantidade, você suplementa com vitamina. E isso a gente já acaba fazendo em algum momento da vida da gente. Em alguns momentos da vida da gente. Então, quando o paciente, inclusive, chega para mim e fala, doutor, eu não queria operar, não. Tem alguma cirurgia aí que faz que não precisa de vitamina? Não, não tem. Quando você marca uma consulta com o endocrinologista, com o nutricionista, independente do seu peso, que ele te passa uma dieta, provavelmente você vai vir com 2 papéis, um da dieta e um da suplementação. Porque ele vai querer suplementar aquilo que a alimentação sozinha não vai ter o efeito esperado. Mas na cirurgia bariátrica a gente bate muito na tecla. Por quê? Porque a cirurgia vai estar ali, provavelmente vai estar ali até o final da vida do paciente. E se você não tem que esperar que o paciente tenha sintomas de hipovitaminose, né, de falta de vitamina, você não vai esperar que ele tenha sintomas para você suplementar. Você já vai suplementar sempre. E, Carol, assim, eu vou falar por um testemunho pessoal meu aqui, primeiro na nossa entrevista, né? Como a senhora
ou melhor, você conseguiu desmistificar muita coisa que eu pensava e creio que o nosso público também pensava sobre a cirurgia bariátrica. Eu sempre vi com muita restrição. Até minha esposa às vezes já falou tal, mas eu creio que aqui a senhora desmistificou muito dessa questão da cirurgia bariátrica como um procedimento, e aí quando a gente percebe a quantidade de pessoas que morrem por danos colaterais, efeitos colaterais, não da obesidade, mas que o fato da pessoa estar obesa também ampliou consideravelmente, né, o risco de morte da pessoa. E se a gente for pensar até na questão do próprio SUS investir nessas cirurgias, né, porque eu percebo que, e aí até eu falo aqui no meu testemunho, eu há um tempo atrás eu estava com 90 quilos, o meu peso sempre foi 75, 78, eu estava com quase 15 quilos acima do peso, e eu fiz um exame, eu sempre tive um colesterol um pouco elevado, até na época que eu corria um tempo atrás, eu praticava mini maratona há uns 10, 15 anos atrás, né, corria, mas mesmo naquela época que eu estava fininho, correndo muito, o meu colesterol um pouco elevado, né, genético. Mas o meu triglicérides foi aumentando em virtude do sedentarismo, estudando muito, trabalhando muito. E eu cheguei a 400 e pouco de triglicérides, né? E aí acendeu a luz amarela e eu decidi naquele dia, quando eu recebi o exame, falei, cara, eu tenho que mudar. E aí eu entrei, fiz uma dieta de restrição calórica, né? Uma low carb e um jejum intermitente. E aí cada pessoa é uma pessoa. Eu sempre tive uma facilidade muito grande de ficar muito tempo sem se alimentar. Então, o jejum para mim de 18, 20, até 24 horas é muito tranquilo para mim, eu não tenho efeito colateral e ok. E aí eu fiz durante 1 mês e meio, 2 meses essas dietas, né? E para a senhora ter uma ideia, em 1 mês eu tinha perdido já 10 quilos, em 2 meses perdi, 3 meses perdi quase 15 quilos, e meu triglicérides, eu fiz o exame antes de iniciar a dieta e logo após, 2 meses depois, passou de 400 e pouco para 170. E eu não tenho dúvida, né, com diminuição da cintura, como eu fiquei com a perca de 15 quilos, né, perda de 15 quilos, como eu fiquei muito menos propenso a diversas doenças, né, e a gente percebe também o que é você tirar 3 sacos de arroz 5 quilos, né, da cintura, né, ou do corpo. Sim. Ou seja, aí eu fico imaginando aqui uma pessoa que tem 30, 35, 40 quilos, né, 8 sacos de arroz a pessoa todo dia, e se deitar com esses 8 sacos, levantar, tomar banho, abaixar para pegar alguma coisa, é muita coisa. E a gente percebe o ganho que você tem, né, subindo uma escada, sem falar, como eu disse, na questão da melhoria da qualidade de vida. E a gente percebe aqui no Brasil, né, o meu caso é um caso muito específico, né, não estava obeso, mas estava com 15 quilos acima do peso e me sentia mal com esse peso, né? Lógico que hoje aí eu ganhei já mais uns 4, né, mas já estou com cuidado com cuidado na alimentação. E aí o meu caso é um caso, por exemplo, a minha esposa que também está um pouco acima do peso, ela já não consegue fazer dieta de restrição, então não funciona para ela. Já usou a canetinha, perdeu 15 quilos usando a canetinha, só que começou a passar um pouco mal, depois que usou, parou de usar e ganhou 5 quilos também, né? Então, cada paciente é um paciente e, obviamente, precisa de um tratamento adequado e, obviamente, de profissionais, né, com gabarito, com seu gabarito, né, que não é à toa que faz parte da associação, né? Então, da sociedade, né? Então, o seu depoimento, o seu relato, ele é muito importante. Por quê? Porque você conseguiu. Primeiro, você não tinha uma obesidade, você tinha isso para perder e perdeu. Normalmente, pacientes obesos, então, tem já um histórico, e às vezes ele faz a mesma dieta que você, ou uma diferente. Muitas vezes, na maioria delas, principalmente os pacientes que têm indicação, eles não conseguem perder o que você perdeu, ou até consegue perder, mas chega um momento que para. Que é você continua com a mesma dieta e para. Que explicação a gente tem para isso? Não tem. É justamente isso. Meu Deus, por quê? O que a cirurgia faz? Ela muda metabolismo. Como? Não temos a resposta completa. Se tivéssemos, a gente botaria tudo numa caneta, num comprimido, num soro.
no que for. Então, é muito importante essa comparação para você não dizer assim, a pessoa não tem foco. Eu consegui, você não conseguiu por quê? É o que eu falei lá atrás. Por que você é melhor? Por que são organismos diferentes? Eu já usei a caneta, para sobrepeso. E eu tive uma resposta muito ruim. Por quê? Minha cunhada também. Por quê? A gente tem algumas explicações na medicina, inclusive de resistência. Então, a gente vai assim, o paciente, assim como o câncer, paciente que às vezes não responde ao tratamento, a gente tem muitas pessoas que não respondem daquele determinado tipo de tratamento. E aí que entra a cirurgia, né? A cirurgia entra justamente aí. E aí, complementando inclusive a outra parte que você falou em relação ao SUS, em relação ao gasto público, né? Que isso é muito importante. Por que as emergências hoje, do que as emergências hoje estão cheias? Elas estão cheias de quê? De pacientes com problemas relacionados à pressão alta, diabetes, colesterol alto, até câncer. A obesidade está ligada ao câncer. Quando eu tiro a obesidade da pessoa, quando eu consigo fazer ela diminuir de peso, ela diminui a incidência de alguns cânceres. Então, ela também já tem comprovação científica da relação com ela. Então, quando eu melhoro a obesidade e, como efeito, eu melhoro algumas doenças no paciente, eu vou melhorar a minha saúde pública, porque eu vou tirar esse paciente da emergência. Eu vou fazer com que esse paciente não falte o trabalho, dê menos atestado. Eu consigo melhorar, então eu mexendo na obesidade, que está associada a uma série de doenças. Se eu consigo melhorar isso, o paciente vai faltar menos, ele vai mais ao trabalho, ele vai produzir mais, eu vou diminuir a emergência. Então, a obesidade é um problema de saúde pública, em todos os setores. Não tem um setor que ela não está associada. Doutora Ana Carolina, infelizmente aqui o nosso tempo é curto, eu acho que eu vou ter que trazer, tenho certeza, eu tenho que trazer a senhora novamente, a gente tem muito que conversar, eu tinha aqui várias perguntas para a senhora, mas infelizmente aqui o tempo é curto, a gente já está na fase, já aqui encerrando aqui o nosso episódio do podcast, então eu gostaria de agradecer imensamente, né, eu falei para a senhora que passava rápido, e passa mesmo, né, agradecer imensamente, a senhora tirou uma série de dúvidas, obviamente a gente vai ter que trazer a senhora aqui para a gente conversar novamente, debater, quando eu tenho certeza que vai surgir aí um monte de perguntas no nosso público, né, para querer saber um pouco mais dessa cirurgia, como eu falei, a senhora desmistificou aqui vários aspectos, né, da cirurgia bariátrica, né, e obviamente com uma orientação adequada, que é o que a gente precisa, informação, a gente precisa levar para o nosso público informação de qualidade. Muito obrigado, viu? Prazer é meu, contem comigo sempre, eu estou à disposição. Para dúvidas, eu tenho um Instagram, que é a doutora Ana Carolina Fernandes, pode me chamar lá. É um Instagram que eu ainda estou investindo mais informação, mas lá é uma via de acesso. Lá o paciente consegue me encontrar. Foi um prazer imenso estar aqui. Eu gosto muito de poder... para mim, o mais importante não é a indicação da cirurgia bariátrica, é a desmistificação da obesidade, que é o que a gente começou aqui falando, né, dos preconceitos em relação à obesidade, do é bom, é ruim, né, a gente tem que entender a obesidade para depois procurar o que a gente pode fazer por ela. A cirurgia não é o primeiro e não é o último recurso, mas ele é um recurso e o paciente tem que entender que ele pode ser que ele seja um paciente com indicação, só que para ele saber, ele precisa de informação, ele precisa de ter acesso à saúde, acesso à informação. E é isso que a gente está aqui. Um feliz ano novo. Tudo de bom. Foi um prazer imenso estar aqui. Muito obrigado, doutora Ana Carolina. E esse foi mais um episódio do podcast Opinião Segura, uma iniciativa do canal Última Ratio. Até o próximo episódio do Opinião Segura. Forte abraço a todos.